pessoal, boa tarde. Boa tarde para uns, boa noite para outros, né? Então a gente está dando início à nossa aula aqui, dando continuidade, né? Lembrando que dia 19 é a nossa última prova, né? E também a divulgação dos resultados. Enfim, vamos dar início aqui, nós vamos estar falando sobre HIV, sobre AIDS, né? Eu coloquei no slide, muito já se sabe, muito já se foi falado sobre HIV, né? A gente acha que todo mundo tem uma noção, um pouquinho de cada coisa, né? O agente etiológico eu coloquei aí, é o vírus da imunodeficiência humana, com a sigla HIV, né? Tem como reservatório o homem, né? Seu período de incubação é de 5 a 30 dias, né? Período de transmissibilidade, né? Com quanto tempo a pessoa pode ficar transmitindo. Ela não tem essa fase, ela pode estar sempre transmitindo, né? A gente sabe que o vírus do HIV, ele não tem cura, né? Então, não se tem uma cura ainda para essa doença. Então, a pessoa que contrai, ela pode não manifestar a doença, mas ela vai estar transmitindo, sim, sempre a doença, né? Nós temos qual meio de transmissão? Nós temos os meios de transmissão vertical, né, que acontece através de relações sexuais, pelo esperma, né, e pela secreção vaginal. E nós também temos a transmissão que ocorre através de pelo sangue, pela placenta, né, pelo leite materno, né? Então, pelo sangue a gente tem aí a via parental, né? É muito comum com os usuários de droga, por exemplo, né, que compartilham seringas, né? Então, a gente tem que ter, por isso que a gente tem que ter todo um cuidado também no manuseio desses equipamentos no ambiente hospitalar, né? Sobre o HIV, eu queria tirar alguns mitos, né? Quais são os cuidados que a gente tem que ter em relação a um portador do vírus, né? A gente pode cumprimentar, a gente pode abraçar, a gente pode conviver socialmente com essa pessoa, tá, gente, pessoal? A gente não tem que excluir uma pessoa, a gente não tem que ter preconceito porque ela é portadora dessa doença, né? Dificilmente algum portador vai falar, a pessoa não gosta de se expor, não é pela doença, mas sim pelo preconceito das outras pessoas, né? Então, assim, não tem problema nenhum você conviver com uma pessoa que tem o vírus da HIV, né, que tem a AIDS. A gente costuma dizer que ninguém morre de AIDS, né? A gente morre das doenças imunossupressoras, né? Das doenças imunes que traz com HIV, porque o vírus, ele baixa a nossa imunidade e aí nós temos algumas doenças que se manifestam, né? Tuberculose, gripe, e aí a pessoa tem um agravamento e acaba vindo a óbito, né? Então, assim, sabendo se prevenir, você pode conviver, né, com uma pessoa que é portadora do vírus. Sim, a gente não precisa excluir ninguém da nossa convivência, tá? Então, quais são os cuidados que a gente tem que ter, né? Nós, profissionais, está sempre trabalhando com a precaução padrão, né? Luva, jaleco, sapato fechado, não é sapatilha, nem aqueles sapatinhos de borracha com os furinhos em cima, crocs, eu não sei falar o nome daquilo, mas não é aquilo, né? É sapato de couro mesmo, que tampa todo o peito do pé, calça, né? Luvas quando houver necessidade, tomar todo o cuidado. E as pessoas que convivem, que têm relação, né, fazer uso da camisinha, né, anticoncepcional ou qualquer outro método popular não funciona. O que previne doenças sexualmente transmissíveis é o uso da camisinha feminina ou masculina, tá? Eu até coloquei para vocês aqui, vou me ajeitar aqui, porque hoje eu tô aqui no meu quarto, porque tá tudo ocupado lá. Um tá estudando de um lado, outro trabalhando do outro, o outro estudando no outro lado, negócio que tá tenso. Mudamos até o Senado, vocês viram, né? Então,
Quais são, eu botei, qual é o tipo de precaução desse paciente? A precaução padrão, né? Não tem, a não ser que ele ou ela, né, o paciente esteja com alguma outra doença oportuna, tipo, ela tem o vírus, né, portadora da AIDS, né, é soro positivo, que a gente fala. Então você tem que ter a precaução padrão, mas ela foi internada porque ela está com quadro de tuberculose. Então, além da precaução padrão, você também vai ter a precaução de gotículas, né? Ou ela foi internada por algum outro motivo. Então, você às vezes vai ter que ter a precaução de acordo com a doença que ela pode ter sido internada, né? Além da precaução padrão do HIV. Né? E os cuidados, a intervenção de enfermagem em relação ao paciente de HIV, ele pode acontecer tanto no meio hospitalar quanto na atenção básica, que a gente chama, né, os famosos postinhos de saúde, os PSFs, né, os programas de saúde da família, porque nem sempre o seu paciente, ele vai estar internado. Né, ele pode estar bem, como muitos deles trabalham, vivem a vida normal, mas eles precisam ser assistidos, eles precisam ser sempre orientados, né, quando a gente tem esse controle, né, então você pode fazer essa assistência, essa atenção dentro da atenção básica. Falando então da assistência de enfermagem, né? O que a gente precisa estar acompanhando esse paciente? A gente precisa acompanhar esse paciente, orientar ele quanto ao seu estado nutricional, verificar se um paciente está se alimentando, de que forma ele está se alimentando, se ele está se alimentando da forma correta, né? E aí, caso necessário, a gente precisa, né, chamar o suporte da nutricionista, né? Porque nós não somos nutricionista. Então, quem vai poder dizer, quem vai poder acompanhar é o profissional nutricionista. Então, a gente pede o suporte, né? A gente vai realizar a inspeção. O que é a inspeção? Olhar a pessoa para ver se ela está com alguma ferida, se a pele está hidratada, se a pele está desidratada, orientar quanto a essa hidratação, né? Observar a presença de tosse, de escarro, né? Que o escarro é o catarro, né? O famoso catarro. A gente vai ter que observar isso também. Muito importante avaliar a questão psicológica desse paciente. Como eu disse, muitos deles enfrentam a questão do preconceito. Então, a gente precisa fazer um apoio psicológico para esse paciente, né? Informar ele sobre a doença dele, né? Tirar os mitos da cabeça, né? O que é verdade, o que não é verdade. Então, essas são as intervenções que a enfermagem vai atuar num paciente com HIV. Continuando aí sobre a intervenção, um paciente que por acaso estiver acamado, não tiver a possibilidade de fazer sua mudança de decúbito, né, nós vamos ter que estar fazendo isso a cada 2 horas, né, ver a questão do intestino, se esse paciente está fazendo xixi, está tendo uma diurese, se ele está indo ao banheiro corretamente, a questão da higiene, orientar também os familiares deste paciente, tá? Então a gente precisa também estar sempre orientando, porque o desconhecido assusta o paciente, né? E todos os seus familiares. Então a gente precisa também orientar esses familiares do que é a doença, como é a doença, o que é só preconceito, o que de fato é verdade, né? Pra gente poder lidar. Nossa aula aqui tem um espaço muito curto de tempo, então não dá pra gente se aprofundar muito em assuntos, mas eu sei que vocês devem ter diversas situações, ou que já passaram, ou que já ouviram alguém passar, né? E a gente pode estar discutindo isso lá no nosso grupo, vocês podem estar colocando e a gente está comentando, né? Dando continuidade aí, nós vamos falar agora sobre o cancro mole, né? Que são pequenas lesões que aparecem na região íntima, né? O reservatório dele é o homem. O modo de transmissão dele é sexual, né? Então, sem proteção, sem camisinha, através de relações sexuais. O período de incubação dele é de 3 a 5 dias, né? Podendo progredir para mais de 14 dias. O período de transmissibilidade, né? Com quanto tempo a pessoa fica transmitindo. Enquanto essa pessoa, esse paciente apresentar essa lesão, ele vai estar transmitindo essa doença, tá? Qual é o tipo de tratamento? Antibiótico terapia prescrita por médico, medicamento sempre prescrito por médico, tá? Orientações de enfermagem,
quanto ao tipo de tratamento, como tomar a medicação, como progredir com ela. Dificilmente esse paciente fica internado, né? Então é uma orientação até no meio da atenção básica, porque ele dificilmente fica internado por conta da doença, tá? Dando sequência aí às doenças sexualmente transmissíveis, nós vamos falar também da candidíase. Candidíase. Candidíase é um fungo, né, que dá uma bactéria que dá geralmente no homem, na mulher, mas muito comum, como as mulheres fazem o preventivo, muito comum ser diagnosticado em mulheres, né? O modo de transmissão da candidíase é através da relação sexual também, tá? E também pode acontecer na hora do parto, né? Por isso que é tão importante nós mulheres, né, fazermos o preventivo anualmente, né, em uma vez por ano, para a gente poder verificar se há a presença de alguma doença. A candidíase ela é muito comum, porque ela tem diversos fatores, né? Então, assim, que propiciam o aparecimento dela. Mas uma delas é a relação sexual. Uma vez que a mulher é diagnosticada por ter mais essa facilidade de ir para um preventivo, o homem é mais resistente, ir ao médico, né? Então a gente acaba conseguindo diagnosticar. De tabela, vamos dizer assim, né? De tabela, o parceiro dessa mulher também vai ter que ser tratado, né? Porque se ela contraiu, foi porque ela não teve os cuidados, né, na hora da relação, não se preveniu. Então, se ela tem um parceiro, ela vai, né, tratá-lo também. Então, acaba que uma coisa leva a outra, tá? Dificilmente fica-se internado por conta da candidíase, né? O tratamento pode ser feito em casa, via prescrição médica, né, tomando comprimido. Algumas mulheres fazem uso também de algumas pomadas que são injetadas, né, no canal vaginal, ou em casos mais graves acaba sendo internado, mas muito difícil, né, mais casos, esse é um caso mais leve que consegue ser tratado em casa também, tá? Então, deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa pra gente falar sobre. Período de incubação é desconhecido o tempo, tá? Enquanto tiver a presença de lesão, e eu coloquei aqui as lesões da candidíase para vocês, né? Eu botei a foto lá no final, né? Sim, o tipo de manifestação clínica, né? Como que eu sei que eu posso estar com candidíase? Isso é tão comum, professora. Vermelhidão no canal vaginal ou no pênis, né? O escurecimento da pele, né? A formação de umas feridinhas, tipo uma afta, uma coceira insuportável, tanto no pênis quanto na vagina, né? O prurido que a gente chama. Você pode perceber um corrimento, tipo um leite talhado, né? Ele é meio esbranquiçado, então você consegue perceber isso, tá? E o tratamento, ele é daquela forma que eu disse, através da antibiótico terapia, né? A pessoa vai tomar um remédio, as mulheres conseguem fazer aquela aplicação no canal vaginal, tá? E aí eu coloquei uma foto, vocês podem estar observando aí, né? A foto coloquei um pênis com uma vermelhidão, né? E uma vagina com uma vermelhidão também, né? E coloquei aqui, ó, essa segunda lesão aqui relacionada à candidíase, é um colo do útero, né? O que eu falei sobre o leite talhado, né? Fica tipo uma nata, né? Muito perceptível quando a gente vai coletar o preventivo. E aí a gente acaba até tendo que fazer uma higienização para conseguir fazer essa coleta desse preventivo de uma forma melhor, tá? É muito incômodo, a mulher principalmente sente o incômodo, acredito que o homem também, né? Tô falando que eu sou mulher, mas o homem também devido à coceira, que é insuportável. É algo tratável, pessoal. Então, assim, façam um preventivo, orientem os seus pacientes, seus clientes a fazerem um preventivo, a estarem se cuidando. Bom, pessoal, eu vou encerrando a nossa aula de hoje, tá?
Qualquer dúvida, qualquer comentário a mais, vou deixar aí aberto. A gente tinha um trabalho, um curso, né, que falavam sobre essas doenças, então vou deixar para vocês também me trazerem perguntas, me trazerem dúvidas, né, e a gente se vê na próxima aula. Um beijo.